Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe me amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe me amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me as mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me as mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me limpa, me oferta o perdão. O Espírito Santo me enche de amor. Teu sangue me limpa, me oferta perdão. O Espírito Santo me enche de amor. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. É uma grande alegria estarmos nos encontrando mais uma vez neste domingo, e hoje o dia em que nós celebramos o dia de São Francisco de Assis, aquele que foi o santo que nos animou e nos chama até hoje a um cuidado especial com toda a criação. A gente geralmente lembra São Francisco, protetor dos animais, mas São Francisco foi uma das pessoas que buscou a santidade, a exemplo de Jesus Cristo, seguindo, os passos de Jesus, mas nos chamando para o cuidado de toda a criação. Nós, seres humanos, como mordomos daquilo que Deus criou e deixou aos nossos cuidados. E hoje nós queremos lembrar, durante toda a nossa liturgia, a figura magnífica e presente e tão importante de São Francisco de Assis. Ar, vento que movimenta e liberta, sopra para fora todas as nossas angústias e leva para longe nossas ansiedades. Todos juntos, enche-nos com o sopro de vida e empurra-nos para os caminhos da solidariedade. Fogo que aquece, ilumina e transforma, tira-nos do isolamento e derrete as barreiras, transforma situações de injustiça e violência. Todos juntos, dá-nos luz e energia, leva-nos para o acolhimento. Terra que alimenta, mantém e acolhe,
nossa mãe e nosso sustento, vincula-nos com toda a criação. Todos juntos. Nutre-nos e fortalece-nos, e alimenta-nos em nossos sonhos. Água que sacia a sede, refresca e limpa, jorra sobre nós e traze-nos o teu frescor, as nossas feridas. Todos e todas juntos. Limpa-nos, restaura nossas energias e refresca as nossas vidas. Vamos invocar a Santíssima Trindade, cantando a invocação trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Ó Altíssimo, bom Senhor, teus são os louvores, a glória e a honra. Digamos juntos: louvado sejas, ó Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente com o irmão Sol, o qual é dia e por ele nos alumias. E ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, ó Altíssimo. Digamos juntos: louvado sejas, ó Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil, humilde e preciosa. Louvado sejas, ó Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe terra, que nos sustenta e governa, e produz diversos frutos e coloridas flores e ervas. Juntos, louvado sejas, ó Senhor. Amém. Nós vamos então ouvir as leituras para o dia de hoje. A palavra de Deus,
escrita nas cartas aos Filipenses, capítulo 3, versículo do 4 ao 14. Eu, aliás, até poderia confiar na carne. Se alguém acha que pode confiar na carne, eu o posso mais ainda. Fui circuncisado no 8º dia. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei judaica, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que se alcança pela observância da lei, sem reprovação. Por causa de Cristo, porém, tudo o que eu considerava como lucro, agora considero como perda. E mais ainda, considero tudo uma perda diante do bem, superior que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa dele perdi tudo, e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. E isso, não mais mediante uma justiça minha, vinda da lei, mas com a justiça que vem através da fé em Cristo. Aquela justiça que vem de Deus e se apoia sobre a fé. Quero assim conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a comunhão em seus sofrimentos, para tornar-me semelhante a ele em sua morte, a fim de alcançar, se possível, a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha conquistado o prêmio ou que já tenha chegado à perfeição. Apenas continuo correndo para conquistá-lo, porque eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, não acho que eu já tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio alto, que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. A palavra de Deus está escrita no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, entre os versículos 33 e 46. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falavam deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Palavra do Senhor, demos graças a Deus.
Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma nos seus lares, nos seus afazeres e que os proteja neste tempo de pandemia, que estejam todos seguros, tomando os devidos cuidados. Que tenhamos saúde para viver e viver em abundância, né, queridos? Eu quero começar a nossa meditação nesse dia de hoje, dia 4 de outubro, uma linda manhã de domingo, compartilhando com vocês que hoje se celebra em toda a igreja cristã o dia de São Francisco de Assis, um santo tão polêmico, tão apaixonante, tão marcante, que vale uma meditação só para ele. Mas a nossa intenção hoje é refletirmos sobre duas palavras muito fortes que hoje o Evangelho e a passagem de Paulo nos traz. A primeira, o Evangelho de São Mateus, ele deixa muito claro que é uma parábola onde Jesus cria um paralelo entre... Ele compara a criação do mundo, o dono, o criador do mundo, com um senhor, dono de umas terras, que teria feito um vinhedo, né, uma vindima, uma plantação de uvas para a produção e arrendou. Reparem, interessante o ponto, ele diz assim, foi arrendado para aquelas pessoas. Para quê? Para que elas produzam, para que elas frutifiquem aquilo que foi dado a elas. E o autor do texto coloca nas palavras de Jesus Cristo de uma forma tão bacana que ele diz assim que aquele vinhedo foi completo, ele era perfeito, tinha o local para amassar a uva, tinha o mirante, tinha tudo certinho, a forma com que o autor narra. Ou seja, Deus fez um mundo perfeito para todos nós. Ele nos entregou esse mundo perfeito. Agora, como eu marquei bem a palavra, foi arrendado. Nós temos que entregar um resultado. Nós temos que entregar o fruto do nosso trabalho. E qual é o nosso trabalho, meus irmãos? O que Deus espera de fruto do nosso trabalho? Cristo, ao longo de todos os seus textos, ele prega a bondade, a justiça, o companheirismo, a compaixão, a solidariedade, o amor por nossos irmãos. Repara que ele não exige em muito o amor a Deus, por exemplo, ele não eleva que nós tenhamos dedicação, sim, obediência a Deus, mas obedecer a Deus amando aos outros, a quem está na nossa volta. E Cristo vai vir buscar o resultado. E Cristo vem buscar o resultado. E como é que nós estamos tratando esse Cristo que vem buscar o resultado? Como aqueles trabalhadores que arrendaram? Nós estamos matando o Filho de Deus? Ou a gente está entregando a Ele o fruto do nosso trabalho? Então essa é a primeira pergunta. Mas hoje eu quero me deter mais na passagem de São Paulo aos Filipenses. Me chamou muito a atenção essa passagem, eu gostei muito dessa passagem. Em primeiro lugar, porque Paulo ele faz uma confissão muito própria ali. Ele traduz o que ele é, o que ele significava na sociedade em que vivia. O estereótipo da pessoa perfeita, da pessoa que tem todos os predicados para não ser discriminada. Ele era homem, ele tinha todos os privilégios de uma sociedade machista, extremamente masculina. Ele era religioso. Ele era da elite, segundo eles imaginavam elite da raça humana, que eram os judeus. Ele era circuncidado e era um privilégio ser judeu. Como religioso, ele não se bastava apenas religioso, ele era atuante, fervoroso como religioso, seguidor ao pé da letra de tudo aquilo que era dado e tudo aquilo que os fariseus pregavam. Religioso ao último, perseguidor do cristão. Os cristãos eram considerados um perigo à religião.
E Paulo foi o principal perseguidor dos cristãos. E interessante, meus irmãos, meus amados, minhas irmãs e minhas amadas, como Paulo deixa muito claro isso. Tudo que ele valorizava, tudo que era importante num determinado momento, ele diz o seguinte: não tem valor. Não tem mais valor a partir dos conceitos cristãos. E isso é importante a gente refletir. O quanto nós estamos apegados a leis, às regras que a própria igreja cristã criou hoje e perdemos, nos desplacamos do verdadeiro evangelho. Nos separamos, nos distanciamos do que realmente Cristo quer para nós. Entendam, meus irmãos, eu não quero dizer aqui que tudo que a igreja que está fazendo é errado, não quero dizer que tudo que a gente faz é... Não, não é isso. Mas o quanto realmente estamos dedicando o nosso amor ao Evangelho de Cristo realmente. O quanto não estamos nos prendendo a regras e a conceitos criados por uma tradição ou inventados por pessoas para manter essa tradição e nos desplacando do verdadeiro amor. Nós temos um exemplo muito claro que a igreja anglicana enfrentou no ano passado e vem ainda enfrentando. Muita gente critica a igreja anglicana por essa atitude de aceitar, por exemplo, o amor igualitário de pessoas do mesmo sexo. Por que isso? Porque se criou um conceito, um estereótipo tão grande que tem que ser entre homem e mulher e que quem não tem esta orientação não pertence a Deus, não toma comunhão, não faz parte da igreja. Criou-se isso por tantos anos que se esqueceu o principal, que Cristo pregou o principal. É a aceitação, é não fazer acepção de pessoas, é receber a todos com amor e que o que mais importa é o próprio amor. E é interessante, e eu quero trazer agora aqui, para a gente encerrar nossa pequena meditação, 1 Coríntios 1, 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Queridos amados, queridos irmãos, foi isso que Paulo entendeu. Que tudo que ele perseguia nada mais era do que conceitos e preconceitos. Que nós, meus amados e meus queridos, sigamos o exemplo de Paulo, sigamos o exemplo de São Francisco de Assis, que se desfez de tudo que ele tinha, de toda a riqueza, abriu mão de tudo e seguiu o verdadeiro evangelho. Que tenhamos a coragem, que tenhamos a capacidade de nos desprendermos das coisas que nos fazem reféns de conceitos e preconceitos, meus amados e minhas amadas. Que possamos sermos mais fervorosos na briga pela justiça, defendendo os fracos, defendendo as pessoas que precisam, que são injustiçadas. Vidas negras importam. Vidas LGBT importam. As vidas das mulheres tão discriminadas, tão perseguidas, importam. E eu falo aqui, me colocando um pouco na posição de Paulo, porque sou homem branco, classe média numa sociedade que tem todos os privilégios para estes. E aí quando eu vejo o Evangelho de Cristo eu fico com vergonha da onde eu estou na posição. E faz com que eu medite e que eu venha aqui falar para vocês hoje e que eu procure falar e promover a justiça
dizendo para cada um e para cada uma que todos são merecedores do Evangelho e do amor de Cristo. Então, meus amados e minhas amadas, que nesta manhã de domingo reflitamos e aprendamos juntos sobre o amor de Cristo, que é o amor louco pelas coisas maravilhosas da vida, com a aceitação de todos e de tudo. E é por este amor que nós oremos. Amém. Convido os irmãos e irmãs para que possamos afirmar a nossa fé com o credo da criação. E diz assim: Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és o Criador de todas as coisas. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és o Senhor e doador da vida. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és aquele que sustenta todas as pessoas. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és aquele que dá o fôlego da vida e o espírito. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és o doador do corpo e da mente. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és Deus presente aqui e agora conosco. Amém. O Espírito do Senhor seja convosco, seja também contigo. Oremos. Onipotente Deus, que Te alegras em ser glorificado nos Teus santos e santas e que inspiraste a Teu servo Francisco para ser uma luz no mundo. Nós Te rogamos que resplandeças em nossos corações para que também nesta geração proclamemos o Teu louvor. Pois nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos fazer todos juntos e juntas a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos fazer nesta manhã a bênção dos animais. Então eu convido para que vocês possam tê-los perto de vocês, para que nós possamos proferir a bênção. Se não for possível, que vocês pensem neles, né, ou estendam suas mãos sobre eles para que eles possam receber esta bênção. Oremos. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a todos os animais e proteja que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a todos os animais e proteja da crueldade, concedendo-lhes uma vida longa e saudável e assegurando conosco o dom da redenção para a criação inteira. Amém. Agora nós vamos fazer a bênção final. O Santo Deus, doador da vida, vos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizerdes, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória, e que a bênção do Deus Onipotente, Criador e Redentor e Santificador, seja sobre vós e sobre vós permaneça eternamente. Amém. Nós nos despedimos nesta manhã
com grande alegria, lembrando que nós ainda não retornamos às nossas atividades presenciais, mas acompanhe nas nossas redes sociais, através do Facebook Paróquia Cristo Redentor Araranguá ou Comunidade Anglicana de Tubarão, os nossos pronunciamentos, se haverá o retorno ou não das atividades. Lembrando que para o retorno, a região de Santa Catarina, onde há a Igreja Anglicana, deverá estar 2 semanas consecutivas em bandeira amarela. Não esqueçam também de prestigiar o nosso programa na radiocolibri.net, nas sextas-feiras, às 19 horas. Nessa próxima sexta-feira, dia 9, nosso programa será sem entrevistas e será no formato das lives que nós vínhamos fazendo. Então nos acompanhem, vão durante a semana colocando motivos de orações para que no final nós possamos, no final da nossa programação da rádio, possamos mencionar esses motivos de orações, aniversariantes, certo? E assim a gente vai se conectando, né, através das mídias sociais, através do Facebook, YouTube, Instagram. Um abraço a todos, uma boa semana e fiquem na paz de Cristo.